é o que já faz mais de 15 anos que trabalha na profissão. E só que ele não consegue faturar mais de 6 mil reais lá na cidade dele. Então o Elton falou para mim que o problema era a cidade, é a cidade dele. Né? A gente teve uma conversa, uma discussão, uma conversa aqui bacana. Né? Eu coloquei as verdades que eu acho, que na verdade eu, eu, eu sou um cara que testou muita coisa, né? Nesses 20 anos que eu trabalho, e trabalho mesmo, né? Eu estou no campo direto, eu testei desde ir de regata no cliente, ir de camiseta gola polo, eu testei muitas coisas para vocês, por isso que eu vim falar para vocês, tudo que eu conto aqui para vocês é verdade, eu assino embaixo. É lógico, quando é marketing a gente conversa, tem outro assunto, né? Mas quando a gente está falando, quando a gente conversa sobre cidade pequena, quando a gente conversa sobre o cliente, ele não me paga, aqui na minha cidade o cliente não paga tudo isso, né? Não é totalmente verdade. Não é totalmente verdade. Né? O abençoado ontem aqui, o Elton, ele me falou que cobrava R$ 70 para instalar um chuveiro. Cara, R$ 70, né? Um profissional de 15 anos tem algum problema. Então a gente conversou um pouco sobre isso. Aí teve um outro abençoado que falou: Ezequias, eu cobro 200 e faz um ano que eu comecei. Então, quer dizer, a verdade que o Elton falou, que para ele, na verdade, é verdade, lá na outra localidade não é verdade, né? O abençoado cobra mais e o cliente paga. Então, o que eu tirei, né? Eu falei pro Elton, cara, na verdade, eu acho que tu tá querendo, eu acho que o teu problema não é o cliente pagar menos, é posicionamento para que você consiga melhores clientes. Por isso que eu falei pro Elton, a gente discorreu esse assunto, falando sobre precificação, falamos sobre clientes, falamos sobre, um pouco mais sobre tudo da profissional de aluguel. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre aquele cara que está iniciando agora. Aquele profissional que inicia, está começando agora a profissão, ele tem um pouco de insegurança, um pouco de insegurança na cobrança, no sair para entregar cartão. O que que faz? Como é que eu faço para quebrar essa insegurança? Como é que eu ensino meus alunos a quebrar essa insegurança? Não tem, pessoal, não tem uma fórmula mágica, tá? Tem motivação. E o Ezequias falando aqui pro aluno, cara, tem que ir. O objetivo nosso é entregar 400 cartões essa semana, a gente tem que meter a cara, tem que entregar. Não vai esperar que o Ezequias vai dar uma fórmula mágica aqui, opa, falando que, não, você vai ali e faz um tráfego pago e os clientes vão bombar. Não, não vai bombar de cliente. Na verdade, a grande maioria que faz tráfego pago, cara, costuma trazer cliente errado. Cliente que faz a gente perder tempo. Tá? Então, nem todo mundo consegue acertar o tráfego pago. Então, se você está começando agora, presta atenção nessa live, né? Pode conversar comigo aqui, eu quero falar contigo ao vivo, eu acho que é isso aqui, eu preciso conversar, eu estou com um problema nessa situação, não tenho cliente, pode me chamar que a gente conversa, tá? Mas o cara que está começando, é importante que ele, primeira coisa, cara, tem que internalizar que isso aqui é a minha empresa. Eu tenho a minha empresa de marido de aluguel. Dá uma olhadinha para mim que eu não posso passar de meia hora aqui. Dá para a gente ter noção. Quer agora? 37, tá? Meia hora a gente tem aqui combinado, eu vou passar para vocês um conteúdo bacana, então presta atenção aqui, para quem está começando, lógico, tem gente que não está começando já mais de aluguel, mas vai pensar, porra, então foi por isso que lá no começo eu passei trabalho. Ou então, é por isso que eu ainda passo trabalho, que eu não estou tendo cliente, que eu não estou tendo um bom retorno de cliente. Pode ser isso. Presta atenção. Quando você está começando na profissão de aluguel, é importante que você pense assim, cara, eu saio do CLT, ou estou falando aqui para aquele cara que vai se dedicar 100%. O cara que vai ganhar mais de 12 mil reais, sim, mensais na profissão. Tem que internalizar. Eu vou começar na segunda-feira matando no peito os problemas que os meus clientes me trouxerem. Desde um ralo entupido, um vaso entupido, uma torneira pingando, uma calha para limpar, eu tenho que matar no peito. Diz aqui, mas eu não sei fazer isso. Vai aprender, abençoado. Vai aprender. A grande maioria dos meus alunos começaram comigo, não sabiam também fazer muitos trabalhos. Mas tiveram que aprender. Por isso que eu falo, é muito mais na motivação, no empurrão. Tá? A gente vai, eu vou falando, pessoal, precisa fazer isso hoje. Esta semana, a estratégia é essa aqui. Se for entregar cartão, é entregar cartão. Se for aumentar a tua base de conseguir orçamento, então a gente tem que conseguir mais orçamentos. E como é que eu faço isso? Conseguir um orçamento? Vou falar depois também. Certo? Mas, pessoal, tem que fazer. Está começando agora, entregar cartão. Eu tenho vergonha, não interessa. Paga alguém para entregar cartão. Estrategicamente, e eu falo muito sobre 400 cartões entregue para você começar a ter resultado. É uma verdade? Não, não é uma verdade minha. Mas foi o que a gente testou. Por quê? Teve alunos que entregaram 50 cartões. Ezequias, não veio ainda um resultado. Não consegui. Digo, peraí, entrega mais. E a gente foi fazendo testes também. Então, quando o aluno chegou nos 400 cartões, começaram a chegar, assim, uma avalanche. Todo dia tinha orçamento, toda semana tinha serviço. Então, 400 cartões, pelo menos, é o que você tem que entregar se está começando agora. Tá? Tem medo, tem vergonha, não sabe onde entregar? Vou te falar agora.
tem medo de entregar em vergonha, ou tu vai pegar, enfrentar essa vergonha, esse medo, ou tu vai pagar alguém para entregar. Tá? Também dá certo, meus alunos fizeram isso, tinham vergonha, pagaram para entregar em um bairro nobre, entregaram e tiveram resultado. Onde entregar agora? Você está começando agora. Quer trabalhar para todo mundo? Quer trabalhar para qualquer um? Tu quer trabalhar no teu bairro? Ezequias, eu acho que eu preciso ganhar mais confiança, então acho que aqui, trabalhando no meu bairro, eu ganho mais confiança. Então começa no teu bairro. Mas, presta atenção, o teu bairro não vai te dar dinheiro. Trabalhando no teu bairro, tu não vai conseguir cada vez mais aumentar o teu faturamento. Tu vai ficar limitado a algum faturamento. Cara, bateu 3 mil, é aquilo ali. Por quê? O pessoal não paga bem para trocar um chuveiro, porque sempre tem alguém ali no bar bebendo uma pinga e vai cobrar mais barato. Então, o teu bairro não vai te pagar bem. Outra coisa, orçamento emocional. No teu bairro, tu conhece o cliente, geralmente, vou fazer para a vizinha. Cara, se eu fosse cobrar R$ 500 para limpar a caixa d'água, eu vou cobrar da vizinha 80 pila. Não, me dá 80 pila, qualquer coisa aí tá bom. É o que a gente fala. É o que a gente pensa. Orçamento emocional. Orçamento emocional faz você, cara, ficar plantado. Ficar plantado. Quer ganhar dinheiro, quer começar a escalar, quer ganhar mais, cada vez mais, quer começar a prospectar melhores clientes. Eu sempre falo aqui, inclusive nos meus cursos também que eu tenho, centro da cidade. Começa a trabalhar no centro da tua cidade que tu vai começar a ganhar mais dinheiro. Começa a entregar cartão em lojas, condomínios, administradoras de condomínios, que você vai sim ganhar mais dinheiro. É por aí que a gente precisa começar e precisa cada vez mais aprender. Tá? Precisa aprender, por exemplo, precificação. Eu vou fazer aqui uma chamada aqui bem bacana, tá? Está começando agora também, eu tenho a tabela de precificação para que você ganhe experiência. Eu tenho a tabela de precificação para que você consiga passar aquele preço para o cliente, para os primeiros clientes, com mais confiança, sem medo. Tá? Então, me chama no direct depois aqui que eu te passo a tabela de precificação, tá certo? Chama no direct, eu passo para o seu link ali, você adquire. Você adquire a tabela de precificação do marido de aluguel iniciante. Tá? Agora, para eu começar a ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar, seguir o dinheiro. Segue o dinheiro, segue o fluxo do dinheiro, tu vai ganhar mais. A grande maioria dos maridos de aluguel, eles não conseguem ganhar mais. Acontece o que aconteceu aí, não só com o abençoado de ontem, né, que ganhava R$ 6.000 por mês e faz 15 anos que está trabalhando na profissão de aluguel. Não só com ele, mas com a grande maioria que acha que tá bom. O cara chega naquele nível, não, tá bom para mim, 6 mil tá bom. Ou então tem gente que tá ganhando 3 mil, cara, tá bom, eu não me incomodo. Eu ganhava 1.500 no meu salário CLT, agora tá bom, R$ 3.000. Cara, tu precisa acordar. O mercado precisa, ele quer pagar mais, mas precisa de pessoas que entreguem no serviço. Está começando agora, começa certo. Não vai começar trocando os pés pelas mãos, né, achando que eu sei fazer serviço, agora tá bom, vou pegar minha mala de ferramenta, botar embaixo do braço e vou ganhar meu dinheiro. Não é assim. Assim, os primeiros vários de aluguel, inclusive eu comecei assim. Inclusive eu comecei desta maneira. Cara, eu vou fazer isso aqui, sabe por quê? Porque eu não quero trabalhar fechado. Cara, porque eu tô cheio aqui, sabe? Eu não gosto de trabalhar dentro de um lugar fechado. O mercado lá, o supermercado me paga R$ 1.200 na época, né? Quando eu trabalhava no Hortifruti, a metalúrgica me paga R$ 2.500, mas eu não gosto de trabalhar dentro, trancado em algum lugar. Muita atenção. Tá? Porque hoje eu estou dando oportunidade para vocês, marido de aluguel, para quem está começando agora, começar de uma forma correta. E se você está me seguindo aqui, se você segue nas redes sociais, se você é meu seguidor, desde 2002, quando eu comecei a falar as primeiras lives aqui, os primeiros vídeos, e não está faturando mais de 5 mil, tem coisa muito errada aí. Tem coisa muito errada. Tá? Então vem falar comigo, chama no direct, manda, tá aqui embaixo, manda um direct para mim, aqui, eu não consigo, realmente eu sou o teu seguidor há muito tempo, mas não consigo escalar. Aqui na minha cidade o pessoal não paga. Esse foi o marido de aluguel que começou e não conseguiu evoluir. Talvez ele travou porque achou que aquele valor estava bom para ele. Talvez ele tenha travado porque achou que na cidade dele, ele foi falar com outros maridos de aluguel, né? Geralmente é assim, né? Quando a gente vai falar com alguém que não deu certo, aquele cara te puxa para baixo e fala, realmente aqui ninguém paga tão bem, realmente não adianta tu cobrar mais de R$ 70 para instalar um chuveiro, porque ninguém paga. Aí pergunta pro abençoado assim, vem cá, tu quanto tempo tu é marido de aluguel? Ele vai falar assim, faz 10 anos. Ele diz uma coisa, quem é o teu cliente? Pergunta isso para ele. Ele vai falar assim, pois eu trabalho mais no meu bairro porque eu tenho medo, porque eu não tenho carro, porque... Cara, tá errado. Como é que tu vai pegar uma referência de alguém que falou isso para ti? Então, não pegue referências de pessoas que não conseguem cobrar mais. Perguntem, faça esse questionamento. Quanto é que tu cobra para trocar um chuveiro? Quanto é que tu cobra para fazer manutenção em telhado? Cara, manutenção, só em falar em manutenção de telhado, tu já parte de R$ 800 para cima.
Tá vendo? É isso, é uma dor grande, grande do cliente. É uma dor grande do cliente que ele precisa, cara, e assim, ó, e não acha mão de obra. O cliente não acha mão de obra, por isso que eu venho falar para vocês, né? Eu vou tentar falar todo dia em lives aqui, uma hora, um horário desse aqui, certo? Talvez só de semana eu também faça, mas eu venho trazer para vocês aqui uma realidade que vocês estão começando agora, talvez queiram só quebrar galho. Ah, isso aqui tá bom, cara, quebrar galho tá bom. Quer ver, ó? Outra, o Help entrou, Help, boa noite, meu velho. Help aqui é meu conterrâneo, né? Hoje atendi um cliente, ontem eu atendi um cliente que me questionou o preço. Hoje, o cliente me ligou pedindo para mim, né, pedindo que eu fosse fazer uma instalação de ar-condicionado. Só que eu fui olhar a conversa desse cliente. Esse cliente ele já tinha, cara, ele já tinha questionado meu preço, cancelado comigo uma vez. Aí eu respondi a ela. Ela perguntou assim: olha, tu tem agenda para fazer instalação de ar-condicionado? Aí eu olhei de cara, beleza, vou responder. Mas eu fui nas mensagens, né? O pessoal que deixa mensagem também, apagando as mensagens aí, presta atenção. Tu não vai saber se teu cliente foi aquele cliente chato, aquele cliente que tomou teu preço, aquele cliente que tu não quer. Então não deixa ali apagar as mensagens. Deixa o teu celular com as mensagens salvas. Eu fui olhar as conversas, pô, peraí. Um ano atrás, eu tinha marcado com esse cliente, ela cancelou comigo. Outro dia, eu passei um orçamento para ela, ela não achou caro. Tudo isso. Uma outra conversa que eu tive com ela, eu falei que cobrava, depois na terceira vez, eu falei, olha, eu cobro deslocamento para fazer esse orçamento, ela não respondeu mais. Aí, quer dizer, hoje perguntou se eu fazia instalação de ar-condicionado, se eu tinha minha agenda aberta, né, se eu tinha tempo na minha agenda. O que que eu respondi, pessoal? Eu falei, olha, para este verão, infelizmente, eu não tenho mais. Eu estou selecionando meus clientes. Tem clientes, sim, que muitas vezes chega novo, né, e passa uma lábia na gente, e a gente vai atender, pô, e fala assim, pô, cara, que cliente pé no saco, cara. Não era, não valeu a pena. Só que hoje, quando a gente trabalha e tem agenda mais cheia, mais seletiva, tu pode chegar assim e falar, não, peraí, eu não vou te atender. Não vale a pena, não vale o estresse que eu vou passar contigo. Não, então, não valeu a pena como você me passou antes, como você me tratou antes. É isso que eu estou falando com o meu cliente hoje. Quando o cliente chega até mim, ele fala alguma coisa, quando o cliente chega até mim, que eu vejo que ele já tem histórico de cliente chato, velho, eu não atendo. Eu faço questão de não atender. E focar em outras coisas. Talvez entregar cartões, fazer relacionamento no WhatsApp com clientes antigos, que é uma coisa que eu vou falar para vocês também. Eu não sei, Ezequiel, eu não gosto de entregar cartão. O que, que eu faço com a minha agenda? A minha agenda está parada. O que, que eu faço? Cara, pega ali os clientes mais antigos, manda um oi. Oi, tudo bem? Olha, e outra coisa, por isso que a gente tem que manter a conversa salva, né? Então eu falo assim, tudo bem, ó, instalei um ventilador de teto para você há um ano passado, lembra? O fulano aqui, o Ezequias, como é que tá? Tá funcionando ainda? Tá? Ah, que bom. Faz um relacionamento. Olha, não esquece de mim, precisa de algum outro serviço? Ou conhece alguém que esteja com algum problema na torneira, chuveiro queimado, uma goteira? Faz um relacionamento novamente, abre o relacionamento, a conversa com esse cliente antigo, e eu falo, pô, verdade, cara, peraí. Ezequias, peraí, cara, tinha esquecido de ti. A grande maioria dos clientes esquecem da gente. Não salvam o nosso número. Mais de 95% dos clientes não salvam. E é por isso que hoje, você que trabalha com marido de aluguel, muitas vezes pensa assim, pô, peraí, cara, cliente, eu fiz o serviço bem, cara, fui legal com ele, eu acho que cobrei um preço bacana, resolvi o problema, mas há um ano esse cliente não me chama. Cara, o cliente não chama, porque dificilmente ele salva o teu número. Ele te chamou aquela vez, tu resolveu para ele, beleza. E ele vai fazer o seguinte, ele vai, tiver um outro problema na casa dele, ele vai no Google procurar um outro marido de aluguel e não vai falar contigo, porque tu não está salvo na agenda dele. Talvez não saiba como salvou. Então, inclusive eu até falo assim, ela assim, como é que eu salvo aquele? Olha, salva, faz tudo, marido de aluguel. Ela dá uma risada, marido de aluguel, eu digo, marido de aluguel, salva, faz. Então ela vai lembrar de mim. O cliente vai lembrar de mim sobre isso. Então quando precisar, ela fala, pô, peraí, queimou aqui. Eu vou no Google, não, quero chamar o Ezequias, foi bacana comigo, me cobrou, foi profissional, deu garantia. Presta atenção, reativa as tuas agendas antigas, reativa os teus clientes antigos. Se você está começando agora, é importante que você salve os seus clientes. Marca ali, cliente, troquei ventilador. Bota de uma maneira que você vai lembrar a data do atendimento daquele cliente. Para que você, a cada 3, 4, 5, 6 meses, vai reativando. Porque o cliente, ele não lembra da gente, pessoal, dificilmente. Tá? Deixa no comentário aqui, se você é de aluguel, já trabalha com isso aqui, deixa no comentário aqui, quantas vezes esse ano passado você atendeu o mesmo cliente? Ou quantas vezes você que contratou alguém, quantas vezes chamou o mesmo marido de aluguel no ano passado? Né? Deixa no comentário para te ver que é uma realidade. Tudo que eu trago para vocês é uma realidade que eu já passei, que eu já testei, que hoje eu passo para meus alunos, que hoje eu dou mentoria, né, para o pessoal que está começando agora, que eu não quero trabalhar, eu quero ser marido de aluguel, mas eu quero ter uma empresa de marido de aluguel. Eu não quero botar mão, eu quero contratar alguém. Como é que eu faço? Beleza? Faz mentoria comigo, eu vou te ensinar a montar uma empresa de marido de aluguel, vou te ensinar a contratar e tu vai começar a ganhar dinheiro e escalar em cima de mão de obra. Saiba vender o serviço. É isso que eu falo, tá certo? Deixa eu na garganta. Pessoal, o marido de aluguel profissional, ele já começa organizado
Organizando agenda, organizando ferramenta, melhorando cada vez mais a, a venda do serviço. Se trabalho de aluguel, deixa eu olhar aqui o que o Help falou aqui, ó. O Help falou aqui, ó, salvo todos os clientes, aí sempre posto história no WhatsApp, aí consigo ver o feedback e visualização por ali. Mas nem todos salvam meu contato. É uma realidade, Help. É isso aí mesmo. A gente salva o story do WhatsApp, cara, dá muito resultado também. Se o cliente tiver o teu número salvo, vai aparecer para ele, né? Dá muito resultado. Muito resultado mesmo. É onde, o Help, tu consegue reativar os clientes antigos. Né? Pô, peraí, cara. Por exemplo, agora, começo de ano, a grande maioria do marido de aluguel não tem serviço. Tem uma agenda vazia. Mas olha assim, presta atenção. Quantos clientes de vocês, o teu cliente foi para uma casa de praia, ou então está programando uma pintura enquanto está na casa de praia, na casa da cidade? Quantos clientes teus estão pensando em fazer isso aí, só que eles não lembram de você? Então, tá aí a reativação dos clientes antigos, que vai encher a tua agenda. A gente tem uma. Eu participei de um curso que falava, e é o que eu passo para vocês agora, o contato do teu cliente, os contatos salvos do teu cliente, ele é um ativo. Se você começar todos os meses, mandar mensagem para esse mesmo. Hoje, você atendeu hoje o cliente, dia 6, 7. O mês que vem, você vai mandar alguma mensagem para olha como é que está o serviço que eu fiz agora. Cara, durante o mês, bem provavelmente, você vai ter algum serviço para fazer na casa daquele cliente novamente. Se não na casa dele, na casa de alguém. Ou o cliente vai usar a gente de uma maneira para facilitar a vida dele. Esse aqui faz o seguinte, olha só, realmente eu estou aqui com um cheiro estranho no meu forro. Cara, que na verdade nem é prioridade para ela. Não, vem cá dar uma olhada. É assim, reativar os clientes. O Rael falou aqui, ó. Existem clientes que quando precisam vão novamente no Google e acabam, verdade, me achando e para sempre. Foi o que aconteceu comigo, Help. O cliente ele perdeu meu número, né? O cliente de ontem, que eu contei para vocês, perdeu o meu número e foi no Google ali, eu estou bem posicionado, cara, me encontrou. Né, me encontrou. Inclusive até o Help, ele é meu conterrâneo aqui, eu acho que até nem olhei o Help, como é que a gente está ali na posição, tá? Mas é o que eu digo, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? O Help é meu conterrâneo, tá? Ele trabalha na cidade ali dele, que é vizinha minha, eu trabalho aqui, e a gente nunca se encontrou. Né? Então, assim, a gente não nós não somos, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Concorrente. Nós não somos concorrente, cara. Ele tem os clientes dele de alto padrão, provavelmente. Eu tenho meus clientes de alto padrão, certo? E a gente não se encontra porque o mercado é muito grande. Eu presto 20 serviços por mês, 30 serviços por mês com a minha equipe, né, e bato a minha meta que tem que ser. Então, quer dizer, não tenho uma concorrência. Um atrito, é verdade, obrigado, amor. Um atrito com o Help, né? Então, porque tem para todo mundo. Então, outra coisa agora, como eu falei nisso aí, tua cidade pequena, tu não precisa de muito atendimento. Bem posicionado, não precisa de muito atendimento para ganhar dinheiro, para bater 12K. Tu não precisa. É o que eu falo sempre. Eu falo trabalhar menos, ganhar mais. Posicionado, um passo a passo. Né? Eu tendo, sim, aqui um bom relacionamento com os melhores clientes. Depois a gente começa a cada vez mais crescer, né? Crescer, amadurecer na profissão, sermos conhecidos. Né? Deixa eu preciso ela. Falta um pouquinho. Então, a gente precisa cada vez mais ficar maduros na profissão de aluguel. Eu tive dentro da comunidade, dentro do grupo nosso, de marido de aluguel do Brasil, teve um abençoado que perguntou assim, eu quero começar a trabalhar para empresas, mas eu também queria continuar trabalhando para a pessoa física. Como é que eu faço isso? Porque ele queria montar ali, ele quer começar a trabalhar com empresas a nível de contratual. Né? E perguntou, como é que eu faço isso? Eu digo, olha, é importante que você consiga trabalhar com as empresas o contrato mensal, mas é importante que você mantenha essa base de cliente, ou cada vez mais cliente, porque esse cliente, pessoa física, ele é o que vai mandar dinheiro à vista para você. Quando você começa a trabalhar só com empresa, essa empresa demora talvez 15, 30, 45, 60 dias para te pagar. Então toma muito cuidado nesse próximo passo, para que tu não deixe a tua base aqui, e quando tu deixa a tua base, tu fica sem dinheiro. Então toma cuidado. Então vocês verem que não é só pegar uma maleta e colocar embaixo do braço e falar, beleza, eu sou marido de aluguel. Tem alguns detalhes ali, que eu ensino nos meus cursos, que eu ensino nas minhas mentorias, que eu passo para vocês aqui nos meus vídeos. Se vocês começarem cada vez mais pegar pequenas dicas que eu dou aqui, começarem a participar dos meus cursos, começarem a fazer mentoria comigo, a assistir as minhas lives que eu deixo gravada, cara, vocês vão entrar no mercado muito melhor do que 99% da grande maioria dos clientes, da grande maioria dos profissionais, das pessoas que estão entrando. Eu não falo profissional, porque eu não sei, não posso falar que o cara é profissional, que eu não testei ele, foi isso. Eu não vi como ele trabalha, eu não vi o cartão de vista dele, eu não fiz um checklist ali e falar, cara, peraí, realmente. Eu tô com um sócio, né, o Luan, eu tô com um sócio, o Luan. Ele
fez uns trabalhos, né? Não sei se vocês lembram, eu comecei aqui um programa de sócios, né? Então o Luan, ele fez um trabalho, o Luan, ele era gestor de tráfego, começou a trabalhar na área de aluguel, fez uns trabalhos, deu problema em um dos trabalhos que nós fizemos, a gente fez como uma sociedade lá na cidade dele, eu acho que era Mato Grosso, se eu não estou enganado. Aí ele fez um trabalho, deu problema, quebrou uma porta de vidro. O Luan falou, pô, Ziquez, olha só, a gente quebrou a porta de vidro. Eu falei, Luan, faz sentido nós pagarmos, porque nós quebramos. Né? Você foi lá, deu um problema, quebrou a porta. Então, profissionalmente, eu vou olhar e falar, cara, faz sentido eu pagar. Se fosse outro, eu ia falar, pô, peraí, não foi minha culpa. Vai tirar ali o dele da reta. Não foi minha culpa, eu não vou pagar. Né? Então vai criar aquele atrito. Mas então, o Luan, que é o meu sócio, que foi meu sócio nesses últimos 3 meses, cara, ele é um profissional. Que inclusive partiu dele e falou, mas eu quebrei lá e a gente precisa pagar. Eu falei, verdade, tira do lucro que nós tivemos, né? Você paga. Por quê? Nós vendemos esse serviço para o cliente. Nós nos posicionamos como um profissional. E como é que quando acontece alguma cagada, que não foi um problema nosso, né? Assim, pô, foi um problema que aconteceu, mas eu poderia falar para o cliente, olha, não foi minha culpa. Assim, fez sentido nós pagarmos. Então, o Luan, ele é o profissional de aluguel. Ele é o cara, assim, que seguiu a metodologia e, cara, tá ali, né? Ele merece, é um cara que vai, sim, cada vez mais ele crescer na profissão. Tá? Então, eu não posso dar um aval de todo mundo que tá entrando, falar que realmente, não, esse aqui é o cara que... Não. Mas se você me chamar no direct aqui, sabe a mentoria comigo, Ezequias? Eu quero começar na profissão, como é que eu faço? Ezequias, eu preciso da tua tabela de preço, chama no direct aqui, vem falar comigo. Não esquece, acabou de sair agora, 7h30, um vídeo lá no YouTube, é isso mesmo, tá? Então, vai lá no vídeo também, deixa um comentário, deixa um like lá, um vídeo bacana, né, para você que quer sair do CLT. Trabalha ainda no CLT e tá ali com os 2 pés, né, querendo sair ou não, certo? Vai lá que eu fiz um vídeo falando um pouco sobre isso e como eu penso a estratégia para você sair do CLT agora em 2026, tá? Vai lá no YouTube, já deixa aquele like, deixa um comentário, não esquece, fala comigo aqui no direct, se tiver alguma dúvida, tá certo? E os meus cursos, pessoal, vou deixar na bio, tá? Vou começar a deixar o meu curso na bio, o link da tabela de preço para quem está começando e o link da tabela de preço também é para quem já é marido de aluguel, mas não está conseguindo sair, né? Cobrando menos do que vale, na verdade, tá certo? Obrigado mesmo por... deixa eu ler o último, o que falou aqui. Eu falou, a maior dificuldade de muitos não é executar o serviço, mas como lidar com imprevistos. Isso diferencia o profissional do amador, cara. Diferencia o profissional do amador, aquele cara que está sempre com medo de fazer serviços. Ezequias, eu não vou trocar rondana de box porque já quebrou o box uma vez. Cara, peraí, quebrou uma vez, beleza. O que vai fazer? Eu vou cobrar bem, falar, olha, tem esse problema aqui, né? Então, dá para que você conversar com o cliente e talvez falar para o cliente assim, olha, não vai ser culpa minha, mas se acontecer, a gente vai resolver. Tá certo? Então, sim, dá para diferenciar o amador do marido de aluguel nessa questão. Eu matar no peito imprevisto e falar, eu resolvo isso para você. Pessoal, me segue aqui já. Grande abraço e até a próxima live. Valeu!